Trabalho intitulado Auditoria Operacional dos Sistemas Previdenciários. Os achados do Tribunal de Contas do Estado do Ceará por Rebeca Avelino de Vasconcelos e Francisco Wilson Ferreira da Silva. Nosso contexto é a existência de 33 tribunais de contas fazendo a fiscalização dos governos estaduais, federal, distrital e municipais, principalmente quanto à questão contábil, financeira, operacional, orçamentária e patrimonial da administração pública, estabelecendo normas e procedimentos para as prestações de contas, né? Além de fiscalização da gestão dos recursos quanto à questão de políticas públicas, como educação, saúde e segurança. Quanto aos regimes próprios, os tribunais de contas vinham realizando auditorias de conformidade, certificando a regularidade da gestão, verificando principalmente o ingresso das receitas e como foi feito os dispêndios, né? Mas a partir de 2016, o Tribunal de Contas da União adotou estratégias verificando, fiscalizando a questão da sustentabilidade dos agentes próprios de previdência, que são aqueles instituídos, né, no Estado, na União, Estado e Município, né? Principalmente quanto à questão da sustentabilidade, que tem baixa confiabilidade nas bases de dados. A nossa questão de pesquisa iniciou-se por uma palestra no Ministério Público, onde o Tribunal de Contas disse e discutiu a sustentabilidade da Previdência nos municípios do Estado do Ceará, que são 64. E nós perguntamos, o que tem apontado o TCE em suas auditorias operacionais relacionadas aos RPPS municipais? O nosso objetivo, então, era identificar os achados da auditoria operacional realizados nos RPPS municipais no Estado e discorrer sobre as conceituações e acepções da administração pública, discutir as competências do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas, e conceituar e definir inspeção e auditoria, essa última como espécie do processo de fiscalização, né? Trata-se do tema da oposição entre conformidade e desempenho, da avaliação de resultados para o cidadão, das relações entre as organizações e da dependência entre os controles externo e interno. Controle externo realizado pelos tribunais de contas e controle interno pela própria instituição. O desenvolvimento de auditoria operacional se enquadra em um novo contexto de demandas sociais, das quais as mudanças requerem destaques na gestão, nas organizações privadas ou públicas, né? Principalmente quanto à questão de estratégias, gerências médias, serviços de suporte, logística e também de controle. Também a avaliação do desempenho de programas, atividades ou órgãos públicos no emprego de técnicas criteriosas de coleta e de análise de dados, que leva à questão da economicidade, da eficiência, da eficácia, e no caso do RPPS, principalmente da questão da sustentabilidade, como a gente comentou. O que é que os tribunais têm feito com relação à auditoria operacional? Ele tem feito auditoria nos programas de educação, principalmente meio ambiente, saneamento, saúde e segurança. É o caso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, é o caso do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que incluiu inclusive a questão de justiça e segurança pública, e é o caso do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que realizou auditorias operacionais nas funções educação, saúde, saneamento, meio ambiente, segurança, planejamento, e agora, a partir de 2021, fiscalização da questão da Previdência, né? Os tribunais de contas já realizam auditorias operacionais nos regimes previdenciários, na busca de uma fiscalização efetiva, com base em questão de materialidade, relevância e questão de risco, né? Verificando como se dão os processos de amortização, os aportes necessários ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência, principalmente. Qual foi a nossa metodologia? A nossa metodologia foi estudo de caso, eminentemente qualitativa, tentando compreender a totalidade do fenômeno de auditoria previdenciária, contábil e atuarial realizada pelo TCE, com poucas ideias pré-concebidas, com foco nas interpretações do que foi feito pelos auditores de controle externo. Os dados primários foram coletados no portal do TCE, eminentemente também 6 processos de auditoria realizados, mas nós escolhemos os 2 primeiros, por entender que neles estão a substância, né? Neles é que, como foi o início, os auditores se debruçaram com mais eficácia com relação aos achados. Foram os municípios de Aiuaba e o município de Morada Nova. Quais são os resultados que nós encontramos? No geral,
em todos os 6, mas principalmente nos 2 primeiros, a gente encontrou, primeiro, um achado relacionado à ausência de controle interno, que é um instrumento necessário, né, para eficácia da verificação da eficácia e eficiência dos programas de postos pela administração à sociedade, principalmente no caso da RPPS, né, ou a inclusão desse sistema no sistema da prefeitura. Praticamente não existe controle interno nos regimes previdenciários que nós verificamos aí por meio dos auditores do Tribunal de Contas. Depois, principalmente, a questão da avaliação atuarial. No caso de Aioaba, foi feita a avaliação atuarial depois da implantação do Instituto, quando a regra é fazer uma avaliação primeiro para saber se há conveniência ou não de instituição de um regime previdenciário. Depois, a massa laboral, o quantitativo de servidores encontrados pelos técnicos, é diferente do que está lá na base de dados do Sistema de Informações Municipais, que é o SIM. Então, a massa que foi base para o cálculo atuarial não é a massa efetiva. E somente também, dentro do achado 2, a questão do fluxo atuarial, que é incompatível com a execução da projeção futura do cálculo atuarial, além dos planos de amortização previstos nos cálculos serem incompatíveis, principalmente com a questão o que se coloca lá, é que a amortização do déficit atuarial seria feito por conta de aumento de alíquotas suplementares, o que é um absurdo, porque impacta a lei de responsabilidade fiscal. E, por último, o achado foi a ausência de reconhecimento do passivo atuarial nos balanços, nos demonstrativos contábeis, somente no balanço patrimonial. A nossa conclusão é que há uma indisposição da administração pública em seguir as regras estabelecidas para o gerenciamento da gestão previdenciária, que poderia ser feito, inclusive, com a instituição de controle interno, avaliação dos atos e fatos, né, demonstração do resultado atuarial nos demonstrativos contábeis e outros. Né? Não se havia dado conta no ambiente acadêmico, ou mesmo entre os contabilistas, né, que se estaria realizando auditoria de natureza operacional nos órgãos de previdência, pelo Tribunal de Contas. E os achados aqui foram estudados indicam a impossibilidade, né, a insustentabilidade dos regimes de previdência municipais no estado do Ceará. As auditorias de natureza operacional estudadas apontaram recorrentes determinações aos gestores, principalmente quanto às suas ações, que deverão ser monitoradas, né, pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e com a possibilidade de sanções e devolução de recursos aos cofres públicos. Essa é são as nossas referências, principalmente as referências iniciais, que tratam principalmente da questão de auditoria operacional e questões contábeis e questões dos gastos públicos na administração pública. Muito obrigado.